Esses versículos que nós lemos fala de Jesus ser a luz, fala dele ser a verdade. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando a luz brilha, as trevas, elas vão sendo dissipadas. Hoje a gente vive num tempo onde as pessoas estão tão decepcionadas com tudo, e todos pensam assim. Eu acredito que a maior parte das pessoas pensam que não tem como realmente confiar no homem, e Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Mas as pessoas, elas estão muito decepcionadas e frustradas com isso, porque tem aquela tendência de pensar assim: não há ninguém que seja verdadeiro, que tudo é falso, tudo busca o seu interesse, todos têm um preço, todos estão olhando alguma coisa por trás naquilo que estão buscando. Mas nem tudo é falso, porque Jesus não é falso. Se Jesus fosse um falso Cristo, então tudo que ele falou seria falso. E ele seria um falso Cristo se ele não falasse toda a verdade. É interessante assim que Pilatos falava sobre a verdade na hora de julgar Jesus. E ele perguntou assim: o que é a verdade? Como que ele quisesse falar de filosofia para Jesus. Mas logo você vê que ele está junto com os sacerdotes, e que se envolve em dinheiro por trás, e que existe suborno, que existe dinheiro que coloca pessoas para acusarem Jesus de crimes. Então a gente vê que eles estão, tanto os religiosos como os políticos, estão ali de mão dadas pela crucificação de Jesus. Então não há coerência quando olhamos para as pessoas, aí nos decepcionamos, Então, quando a gente olha para as palavras de Jesus e para tudo que Jesus fez e falou e viveu, nós vemos coerência em Jesus. Quando o diabo ele fala para Eva, ele fala duas verdades. Ele diz assim: se você comer do fruto proibido, vai abrir os vossos olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, duas verdades: abriria os olhos. E como Deus, o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, mas inclinado para o mal. E o diabo escondeu uma verdade. A verdade que Deus disse que era para Adão e Eva se contentarem com aquilo que Deus estava dando. E que aquilo que Deus estava dando de conhecimento para eles era muito bom. E que o não contentamento era pecado. O diabo escondeu que era desobediência ao Criador. O diabo escondeu muitas coisas, mas ele falou duas verdades. Muitas vezes a gente é enganado por várias verdades, e o nosso coração é enganoso, e ele se prende em algumas verdades e conclui mentiras, porque a gente não sabe realmente raciocinar direito. E somos perigosos se a luz de Jesus não acender em nosso coração para percebermos o erro. Na vida de Jesus a gente percebe coerência em tudo que ele fez e falou, se Jesus abrigasse no coração dele mágoa, logo, e ele escondesse isso, logo isso ia transparecer. Se Jesus abrigasse no coração dele angústia, e ele não falasse, ele teve um momento de angústia, e ele disse: como a minha alma está angustiada. E as pessoas poderiam dizer assim: que homem fraco, ele fica angustiado. E ele poderia ser acusado. Ele não se importou da acusação, porque ele se firmava sempre na verdade.
Então Jesus era alguém que nunca escondia algo. Pelo contrário, ele sempre revelou as verdades. Quando ele ia falar do amor de Deus, ele também falou a respeito da existência do inferno. E ele disse que se você soubesse da existência do inferno, que é um lugar onde Deus está muito longe, que a pessoa está muito longe dos atos amorosos de Deus, que se a pessoa tivesse uma noção da desgraça que é o inferno, e se os olhos enganassem, e se você colocasse os olhos em algo que te levasse para o inferno, você arrancaria os teus olhos, e morreria sem os olhos, mas você ia para o céu, porque ele diz, é melhor você ir para o céu sem os olhos, do que inteirinho ir para o inferno. Se você soubesse disso, você tomaria uma decisão. Quando você vai meditando nas palavras de Jesus, você vai vendo para dentro de você a tua hipocrisia. Você vai olhando para você e você vai vendo a fraqueza humana, a fraqueza interior que você tem, o pecado oculto. Na medida que você vai assim meditando nas palavras de Jesus, vai revelando coisas do teu interior, né? As impurezas que há, a sujeira que há na nossa alma. E a gente se sente muitas vezes acusado por essas palavras. Eu lembro assim que um irmão aqui da igreja chegou para casa, quando ele veio as primeiras vezes aqui, quando ele voltou em casa, ele falou para a esposa assim, você é uma fofoqueira. Você falou tudo da minha vida para aquele pastor. Na verdade, não. Na verdade, eu não sabia de nada. Na verdade, eu estava falando as palavras de Jesus. Eu não sabia de nada. Eu só falei as palavras de Jesus. E Jesus é que desperta dentro de nós as nossas mentiras, as nossas vaidades. Ele mostra onde está o podre. E ele revela para a gente. E às vezes isso dói, às vezes isso machuca, e as pessoas muitas vezes fogem de Jesus, porque não querem ser arguidas por Jesus, diz o texto de João 3, Jesus está falando. A pessoa não se aproxima da luz para não ser acusado pela luz, para não ser arguido pela luz, porque ama mais as trevas do que a luz, porque a luz ofende os olhos daquele que está acostumado com a escuridão. É como se fosse uma luz do carro que está vindo contra você à noite, e vai doer a vista, porque a gente se acostumou com o escuro. O homem está nas trevas do pecado, da incredulidade, do orgulho, da busca do seu próprio interesse em tudo. Quando vem a luz, dói a sua vista. É isso que Jesus está falando em João 3, né? Então, Jesus ele tem esses lados. Ele chega em João 2 e ele vê na igreja irmãos fazendo comércio, ganhando muito dinheiro por causa de negócio dentro da igreja. Ele pegou o chicote e desceu o chicote naquela gente, derrubou as mesas. O mesmo Jesus que é amoroso, que é cuidadoso, ele também tem atos duros, severos, que também são atos de amor, porque ele diz assim, vocês transformaram a casa do meu pai, que é casa de oração, numa casa de negócio, de ganhar dinheiro, gente. Isso em João 2. Então ele também fala em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. É o convite que Jesus faz para a gente que está cansado, que está com a alma já desanimada. Só que depois você lê lá em Lucas 9, que ele está confrontando os discípulos e os que querem seguir Jesus. Ele diz assim, se você não renunciar a tudo que você tem, você não pode ser meu discípulo. Se você não negar a si mesmo, você não pode ser meu discípulo. Então o mesmo que diz, eu quero que você descanse em mim, eu quero que você deposite o teu fardo em mim,
e eu levo esse fardo na cruz, é o mesmo que diz: você vai precisar negar a si mesmo. É o mesmo que diz assim: as raposas têm seus covis para dormir, mas o Filho do Homem não tem um travesseiro para te oferecer. Então, se o teu interesse de me seguir é por dinheiro, esqueça. Eu posso ser dono de todo ouro e toda prata, mas eu não estou oferecendo isso para você me seguir. Se você quiser me seguir, tem que ser pelo teu coração, e não por um interesse em alguma coisa material. Porque se for por interesse em alguma coisa material, eu não quero esse amor. É isso que ele está falando. E ele é assim. Ele é coerente naquilo que ele está falando. E ele não esconde alguma coisa assim, encobre alguma vaidade pessoal, alguma mentira dentro dele, algum interesse pessoal em alguma coisa. Ele não esconde. Uma que esses interesses ele não tem. Mas quando ele tem canseira, quando ele sente angústia, quando vem a palpitação do coração, ele fala, ele não esconde aquilo que ele tem, né? Então, quando você olha para o Cristo dos homens, o Cristo do mundo, o Cristo do Brasil, você vai lá para o Cristo Redentor e você vê um Cristo que está de braços abertos. E é um Cristo que está de braços abertos para todo tipo de pecado, né? Você está lá no Cristo Redentor, você está olhando ali, está andando ali, você vê despacho por toda parte. Porque é o Cristo que aceita tudo, que não condena o pecado. Você vai na Bahia, existe a Bahia de Todos os Santos. É um Deus muito democrático, que aceita tudo e que não condena. Então é muito mais fácil de ser aceito. Ele é mais popular, esse Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Então, quando Jesus ele vai conversar em João 4 com a mulher samaritana, ele fala que ele pode matar a sede da alma dela, do vazio do coração dela, porque ele mostra apego e amor. Mas ele também não fala assim do sofrimento da mulher e de que ela é discriminada, aquela mulher, porque ela teve muitos maridos e ela era muito discriminada. Ela era considerada uma mulher adúltera, porque ela já tinha tido mais de 5 maridos, e o que ela tinha agora não era marido dela, ela era apenas ajuntada, e as pessoas discriminavam ela. E ela, para ir buscar água, ela tinha que buscar água meio-dia, o horário que todo mundo estava almoçando, era o momento que ela ia buscar água, para não ser motivo de piada, de crítica, de zombaria. E Jesus podia ter dito: você é vítima da sociedade, você é uma sofredora, coitada de você, o que o mundo está fazendo? Jesus não falou nada disso. Jesus ele fala: eu tenho uma água que mata a sede da tua alma. Mas na conversa com Jesus, essa mulher descobre que Jesus conhece a sua alma. Ele que diz para ela, quando ele diz assim: vai lá e chama teu marido. E ela diz: eu não tenho marido, Jesus. Aí ele diz: você disse bem que não tem marido, porque 5 maridos você já teve. E o que você tem agora não é teu marido. Jesus estava falando do vazio do coração dela, porque ela tentou preencher o vazio do coração num casamento, não deu certo, tentou no outro, tentou no outro, tentou no outro. E quando chegou, que acabou o 5º casamento, que ela se viu frustrada, decepcionada, triste, ela pensou assim: eu não vou me comprometer em casamento, eu só vou me ajuntar, porque não está dando certo.
Jesus se revela a ela e mostra os seus podres. Então Jesus é assim. Quando Jesus conversa com Nicodemos, que é um religioso, um homem muito bom, passou a vida inteira, um senhor já de idade, passou a vida cuidando de jovens, adolescentes, crianças, um homem muito respeitado na sociedade, Jesus falou assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Sem nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E Jesus bem que podia ter dito assim: que bom que você veio na minha casa, né, ouvir a palavra. Os outros religiosos não querem me ouvir. Já estão com ciúme de mim. Já estão com raiva e ódio de mim. Que bom que eu tenho um companheiro no meio dessa liderança judaica. Não. Jesus não ficou bajulando. Jesus disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque se Nicodemos morresse amanhã, amanhã Nicodemos iria para o céu. Não adiantava ele ficar falando de futebol. Não adiantava ele ficar falando sobre política. Não adiantava ele ficar falando sobre engenharia. Se poderia comer peixe ou não. Porque tudo isso não daria vida eterna a Nicodemos, mas nascer de novo daria vida eterna para ele. Então Jesus, ele confronta. Ele, quando está falando com o jovem rico, ele diz assim: você conhece os mandamentos? O jovem rico ficou tão animado. Ele diz assim: desde a infância eu conheço todos os mandamentos. Eu cumpro os mandamentos. Ah, Jesus, isso é a minha vida, é o meu campo de batalha. Ele estava faceiro com Jesus. E Jesus podia ter deixado assim, quieto. E o jovem rico ia para casa todo faceirinho, porque Jesus falou aquilo que ele queria ouvir. Só que Jesus não foi assim. Jesus chegou e disse para ele: agora, se você quer ter um tesouro no céu, você precisa vender os teus bens e dar aos pobres. E se você quiser morar no céu, você precisa me seguir. E ele não quis seguir Jesus. E saiu da presença de Jesus triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Jesus podia ter bem ficado quieto, não é? Jesus, ele é coerente naquilo que ele está querendo chegar, né? Sempre, tem até um versículo na Bíblia que o salmista diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Lembra desse versículo? Alguém já leu esse versículo? Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Então os judeus desenvolveram uma teologia que o homem justo prospera e o homem injusto empobrece. O homem justo Deus enriquece, e o homem injusto Deus abate, acaba com ele. Pois isso é bíblico, está lá na Bíblia. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou que o jovem rico, que o homem rico, sem a fé em Jesus, mas com a fé na religião judaica, morreu e foi para o inferno. Mas que tinha um Lázaro, que era doente, que o corpo dele estava cheio de chagas, e que os cães vinham lamber as feridas, e que esse homem era tão doente que não podia trabalhar. Se não podia trabalhar, ele precisava mendigar o pão. Jesus fala que esse homem morreu e foi para o céu. Então Jesus, a gente não percebe, porque a gente lê a parábola e não percebe o que Jesus está fazendo. Mas Jesus está confrontando teologia.
Jesus está confrontando doutrinas dentro da igreja e dizendo: tem um homem que é dizimista, que é todo correto, mas que não foi salvo por Jesus. É um homem que vai à igreja sempre, morreu e foi para o inferno. Está lá, Lucas. E ele fala de um homem mendigo, de um homem que está doente e que morreu doente, e comia na casa e na porta do rico. Quem dava o pão para ele era o rico. Só que o rico foi para o inferno, Lázaro foi para o céu. Por quê? Porque Lázaro tinha sido salvo. O seu coração era salvo. Essa é a diferença. Jesus provou com isso que um mendigo pode ir para o céu, e que um dizimista fiel e abençoado por Deus pode ir para o inferno. A gente pode fazer doutrinas lógicas, mas às vezes elas não são tão lógicas do ponto de vista de Jesus. Elas são lógicas de acordo com a nossa cabeça, porque são doutrinas de homens. Mas porque muitas vezes se repete e vira verdade, né? Então a gente precisa pensar nisso. Jesus não trairia nunca a verdade. Por isso Jesus, ele sempre se firmou na verdade. Ele não tinha medo de perder um seguidor por falar a verdade. Muitas vezes um pai e uma mãe não corrigem o filho porque tem medo de perder o filho. Mas Jesus, ele não fazia isso. Ele não tinha esse medo, né? Jesus não pode ser acusado de falsidade, por mais que tentassem acusá-lo, porque Jesus nunca caiu nas malhas da falsidade, nas teias da falsidade. Jesus sempre foi autêntico. João 1, verso 14 diz assim: o verbo divino se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória do Pai através de Jesus, né? Jesus diz em João 14, verso 2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vocês cantam isso, não cantam? E ele diz assim: se não fosse que tivesse morada para você, eu ia dizer para você: não tem morada. Aproveite bem essa vida aqui, curta bem essa vida aqui, da melhor forma que você pode, né? Seja um homem bom, seja honesto, você vai ter uma boa saúde e você vai poder viver 60, 70, 80, 90 anos, e é isso que Deus tem para você. Viva bem. Depois, quem vai viver vão ser os seus filhos e os seus netos e bisnetos. Tá bom, é isso para você. Jesus diz não. Ele disse: se não tivesse, eu diria para vocês que não tem morada lá no céu. Mas ele diz: tem morada sim. Tem lugar para você morar lá. Eu tenho um lugar reservado. O meu Pai já preparou esse lugar para você. Ele não vai falhar na sua palavra. Ele não mente, né? Em Números capítulo 23, o verso 19 diz que Deus não é homem para mentir. Ele não mente. Falsidade é vício do homem, né? Jesus denunciou a fonte da mentira. Alguém lembra? É João 8,44. Jesus fala assim: o diabo é o pai da mentira. Nunca o diabo se firmou na verdade. Ele nunca falou a verdade. Ele sempre se firmou na mentira. E ele sempre mentiu desde o início. Sempre foi assim. E todo aquele que mente faz aquilo que é próprio do seu pai, o diabo. Jesus falou isso em João 8, verso 44. Tinha uma profecia a respeito de Jesus lá em Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 53, o verso 9, ele diz assim: nunca se achou dolo algum na sua boca.
800 anos antes de Jesus vir, tinha uma profecia que falava sobre ele, e dizia assim: nunca se achou dolo algum na sua boca. Dolo é uma intenção de fazer alguma coisa errada. Quando o crime é feito com dolo, pega mais anos de prisão, porque é mais complicado. Agora, se foi um acidente, não foi com intenção, foi por acaso que aquilo aconteceu, você vai responder. Pode ser até um crime, mas ele não tem a intenção. Aconteceu um acidente, aconteceu um equívoco, e aí você pode sofrer por isso. Mas quando fala que é doloso, a coisa fica complicada. Nunca houve dolo no coração de Jesus, na boca de Jesus, na língua de Jesus, né? Então, tem vários textos que falam. Quando Jesus foi julgado diante de Pilatos, estavam lá os sacerdotes, todos procurando coisas para acusá-lo. Também diante de Herodes, eles estavam acusando. Tem vários textos que falam que eles estavam sempre observando Jesus para ver em alguma coisa que pudessem acusar Jesus. Lá em Lucas 11, versos 54, diz assim, que eles procuravam tirar das palavras de Jesus motivos para acusá-lo. Sempre eles estavam assim com a orelhinha levantada para achar defeito em Jesus. Por quê? Uma vez que Jesus começa a falar a verdade, e uma vez que Jesus começa a acender a sua luz, quem está nas trevas dói a sua vista. E a tendência da pessoa é dizer o quê? Ah, você que é assim, né? Sempre é quando a gente está num erro e alguém chega e fala desse erro, a gente tem a tendência de dizer, mas olha quem está falando, né? Nem se olha, né? Porque é difícil de ouvir uma repreensão, uma correção, uma exortação. É muito difícil. Eu sei, e sei também da dificuldade. Quando eu tenho que falar com os irmãos, eles têm muita dificuldade de ouvir. Ainda o pastor é mais fácil. Imagine um outro irmão. É muito mais difícil ouvir uma exortação, uma repreensão, porque é assim que funciona. Mas Jesus, ele não tinha pecado. E em João 8, 44, ele fala sobre o diabo ser o pai da mentira. E em João 8, 46, ele fala assim, quem dentre vós pode dizer e apontar um pecado que eu fiz? Porque Jesus era perfeito em tudo que ele viveu. E Jesus fala em Mateus 11, verso 6, feliz é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Vamos prestar atenção nessa frasezinha, porque eu estou terminando. Eu acho que chega no momento assim da pregação, que daí vocês já não estão mais prestando atenção, né? Não estão mais prestando atenção. Às vezes a cabeça já começa a voar, não é? Então vamos voltar aqui. Jesus fala em Mateus 11, 6. Feliz é aquele que não acha em mim motivo de escândalo ou tropeço. Por que é feliz uma pessoa que vê na vida de Jesus virtude? Porque Jesus é a virtude. Jesus nunca pecou. Se você começa a ver em Jesus tropeço, defeito, erro, provavelmente é o espírito das trevas que está agindo dentro do teu coração. Então, Jesus está dizendo, é feliz aquele que não vê tropeço em Jesus. Jesus fala assim que quando ele fala dele, não de mim. Jesus fala dele assim, quando eu for levantado no madeiro, isso em João 12, eu vou atrair muitos a mim. O que ele quer dizer com isso? Que ele estaria sendo o sacrifício pelo meu pecado e pelo teu pecado.
muitos são chamados por Deus, mas poucos escolhidos. Os escolhidos de Deus vão ser atraídos pelo sacrifício de Jesus. Então, pode ter 10 pessoas aqui, mas não vão ser as 10 pessoas que vão ser atraídas pelo sacrifício de Jesus. Se os eleitos entre os 10 forem 5, vai ser 5 que vão atrás de Jesus. E os outros 5 vão arrumar desculpa justificativa, vão fingir que não ouviram, vão fazer de conta que não sabem de nada, mas aqueles 5 vão ser atraídos. Feliz é aquele que é atraído pelo sacrifício de Jesus. Feliz é aquele que é atraído pela mensagem de Jesus. Feliz é aquele que diz: eu amo a mensagem da cruz. Eu não entendo a mensagem da cruz, mas eu amo o que Ele fez por mim, porque faz diferença na minha vida. Ele perdoa o meu pecado. Eu sinto a minha alma livre, leve pelo perdão que Ele aplica no meu coração, e Ele livra dos meus temores, Ele livra das minhas ansiedades, Ele livra da minha culpa, Ele livra do peso, Ele livra da ira, Ele livra do ódio, Ele livra da raiva, da amargura do coração. Ele vê o efeito do que é Jesus dentro dele. E esse efeito acontece. Por isso Jesus está dizendo: feliz é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Se você não consegue perceber isso, se isso não acontece com você, você tem dificuldade com isso, ore para Deus tirar esse tropeço. Ore para Deus tirar esse véu. Ore para Deus tirar isso que está encardido, encalacrado, que está grudado, que não sai. Sabe aquela gordura que queimou na panela e você passa água e não sai? Aí você tem que ferver para sair? É assim. Jesus, ele tem poder de tirar aquilo que é incredulidade, aquilo que é dureza, aquilo que é amargura, aquilo que é rancor. Confie em Jesus. Jesus é a água pura, sem mistura. Ele não é Coca-Cola. Então, é claro que as crianças vão preferir Coca-Cola do que água. A água é pura. Você pode acusar a água de que ela é sem sabor, sem gosto. Mas você não pode acusar que a água não é água. E que a água não mata a sede. Se você ficar bebendo Coca-Cola para matar a tua sede, você sabe que não vai dar certo isso, não é verdade? Mas a água mata a sede. Jesus é verdadeiro, ele não é falso. Você não pode acusar Jesus de qualquer coisa. Você só pode acusar Jesus talvez de não ter sabor. Aquele sabor que algumas religiões pintam Jesus que ele não tem e nunca prometeu ter. Então a gente precisa confiar que Jesus é a água, que não tem aquele sabor maravilhoso, mas que vai matar a tua sede. É tudo o que você precisa. E a sede da alma preenche o vazio, a falta do Criador. Ela é preenchida através do Filho de Deus. Ninguém jamais viu o Deus Criador, mas o Filho de Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é que revela o Pai. E Ele pode habitar no teu coração. E você não precisa ser destruído pela luz. Porque Jesus, ele consegue habitar dentro de você sem destruir você. E Ele consegue purificar o teu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira aquilo que poderia te destruir, o pecado, pela luz de Deus. Certo?